Meu colesterol está alto, posso infartar? Eu sou a nutricionista Fabiana Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre colesterol alto para a gente entender um pouco melhor então o que é o colesterol, né? Normalmente quando nós fazemos o exame de sangue, vem bem discriminado ali o colesterol total, o LDL, o HDL, e tudo isso tem uma interpretação por trás, né? Nós costumamos dizer que o LDL é o colesterol ruim, né? O HDL é o colesterol bom, e normalmente esse colesterol está alto, né? Nós temos uma taxa muito aumentada de pessoas com colesterol alto, mas que esse diagnóstico ele não é levado tão a sério. Então, o meu exame de colesterol ele deu aumentado, mas isso só fica na minha mente, né? Estou com colesterol alto, mas não busca ajuda, não busca um tratamento para que isso possa ser melhorado, né? O colesterol alto ele é sim muito prejudicial e ele pode levar ao infarto e também pode levar ao acidente vascular encefálico, conhecido como AVC, né? E por que isso acontece? A nossa corrente sanguínea fica ali passando o sangue, né? O sangue então ele é bombeado do coração para todo o nosso organismo e quando nós consumimos uma alta quantidade de gordura, essas moléculas de gordura elas ficam no nosso sangue e elas têm uma afinidade muito grande pela parede das nossas artérias. Então essas moléculas de gordura elas vão fixando, elas vão agregando nas paredes das nossas artérias, formando então o que a gente conhece como placa de ateroma. Essas moléculas então elas vão acumulando e agregando cada vez mais se nós não cuidarmos desse colesterol alto. Isso faz com que ocorra uma diminuição do fluxo do nosso sangue. Então a artéria está correndo sangue e de repente forma-se uma placa, né? De tempos em tempos essa placa vai aumentando e ela vai interferindo na passagem desse sangue. O que pode acontecer é essa placa aumentar tanto de tamanho que ela cause uma obstrução na artéria. Com essa obstrução, o sangue não consegue mais passar. O sangue não é levado para o restante dos tecidos do nosso corpo. Isso quando ocorre no coração é o conhecido e famoso infarto agudo do miocárdio. Normalmente, a artéria do coração é a que mais se forma a placa de ateroma. Então, quando essa artéria é obstruída por uma placa de gordura, que é a placa de ateroma, o sangue não caminha mais, causando um infarto. Pode acontecer também um outro evento que é um pedacinho dessa placa se desprender, um pedacinho de gordura se desprende e vai caminhando junto com o sangue pelo corpo, até que chega numa veia um pouquinho menor, entope essa veia, impedindo mais uma vez que o sangue continue o seu percurso. Dependendo do local que ocorre, é onde nós vamos ter o problema. Normalmente ocorre em alguma veia do cérebro, e aí nós temos o acidente vascular encefálico, o AVC. As artérias carótidas, que ficam aqui no lado direito e esquerdo do pescoço, elas também têm uma grande afinidade por formar essa placa de ateroma. Então as moléculas de gordura, elas também ficam nas paredes das carótidas. Então imagine uma placa de gordura bastante aumentada aqui nas artérias carótidas que levam o sangue para o nosso cérebro. Imagine se eu tenho uma placa muito grande na carótida, o fluxo de sangue bastante forte, ele leva um pedacinho dessa gordura para o meu cérebro. Então é muito fácil de ocorrer uma obstrução quando se desprende um pedacinho de gordura da placa, vai para o cérebro, entope e é onde eu tenho o AVC. Então é muito simples disso acontecer quando a gente não se cuida. E como eu sei que eu estou com uma placa de gordura em alguma das minhas artérias? É necessário fazer os exames de rotina, o check-up, né? Aqui nas artérias carótidas a gente consegue fazer um Doppler, um ultrassom, para verificar se existe a placa, se ela está muito aumentada, além dos valores adequados, e eliminar essa placa, caso haja recomendação médica. No coração também é possível fazer os exames, teste ergométrico, ecodoppler, diversos outros exames para verificar também se existe uma placa, se ela deve ser retirada, por exemplo, através de um cateterismo, né? Fazendo isso, a gente consegue então prevenir um possível infarto, um possível AVC.
E mais uma vez, são doenças relacionadas com a alimentação. Então, a alimentação saudável ela não pode ser negligenciada, porque vão aparecendo doenças totalmente relacionadas com ela. Então é importante que a nossa alimentação ela esteja direcionada de uma forma saudável, com auxílio do nutricionista, para que você não consuma um excesso de gordura, um excesso de açúcar, tudo isso vai acumular na sua corrente sanguínea. Os seus exames vão ficar alterados e você pode ter doenças muito mais graves que poderiam ser evitadas, né? Então, onde nós temos mais gordura? A grande vilã hoje que mais tem afinidade por formação de placa de ateroma, que mais causa infarto, é a gordura trans, né? Nós estamos vivendo num mundo de alimentos industrializados e a gordura trans ela está muito presente, né? A gordura trans ela é aquela gordura que gera uma maciez ao alimento, um sabor sem igual, até vicia a gente, né? E ela está presente em batatas fritas de pacote, biscoito recheado, cookie industrializado. A maioria dos produtos de supermercado eles contêm gordura trans, embora esteja escrito zero gordura trans, isso tem que ser bem analisado, porque a indústria tem um jogo de porções, então ela reduz a porção do alimento até um ponto em que não seja necessário descrever que esse alimento tem gordura trans. E ela é muito perigosa. Então, para evitar, é melhor a gente consumir pouco esses alimentos industrializados ou quase nada. Eu sei que é viciante, não é à toa que é viciante, né? Exatamente para que a gente possa consumir cada vez mais, mas os alimentos industrializados, eles têm altas quantidades de gorduras, fazendo com que o nosso colesterol aumente, a gente possa ter doenças muito mais graves que poderiam certamente ser evitadas através de uma alimentação saudável.